Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG firma parceria com Executivo e Legislativo Mineiros para digitalização de acervo do Diário Oficial. Homem que matou a vizinha irá a júri popular em Belo Horizonte. Abertas as inscrições para o processo seletivo da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG. E ainda, Tribunal expande projeto piloto do EPROC para 9 unidades judiciárias da comarca de BH. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. TJMG firma parceria com Executivo e Legislativo Mineiros para digitalização de acervo do Diário Oficial. O repórter Fabrício Veloso tem as informações. Um acordo de cooperação técnica foi assinado entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Governo de Minas e a Assembleia Legislativa Mineira para a digitalização do acervo do Diário Oficial, que compreende os anos de 1943 a 2010. O objetivo é preservar a história das publicações dos 3 poderes no Estado e disponibilizar os arquivos para consulta pública. A assinatura do acordo aconteceu no auditório do Tribunal Pleno, na sede do TJMG em Belo Horizonte, e foi realizada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite. O presidente Correia Júnior destacou a importância histórica da iniciativa. Nós temos 2 grandes conquistas hoje. Em primeiro lugar, a demonstração de que a parceria entre os poderes e os órgãos do Estado é uma parceria que gera frutos. E o beneficiário de tudo isso é a população. E, em segundo lugar, porque o Diário Oficial ele conta não apenas a história funcional dos servidores públicos, mas a história do próprio Estado, a história da sociedade, a evolução até mesmo da forma de escrever. Então, é um documento de uma importância histórica muito grande. E nós temos esse documento preservado e disponibilizado a uma consulta pública é muito importante. O governador Romeu Zema também ressaltou que a parceria será frutífera para preservar a história e permitir à população consultar as publicações históricas. Essa preservação da memória é de fundamental importância. O papel, com o tempo, vai se degradando. Ele tem de ficar cada vez à medida que envelhece, como aquelas primeiras edições, num local de controle de acesso limitado, tomar vários cuidados e com a consulta digital, com essa digitalização, você inclusive democratiza muito mais esse acesso. Atualmente, estão digitalizados e disponíveis para o acesso do público as edições do Diário Oficial de Minas Gerais, que vão de 21 de abril a 1892 até 22 de agosto de 1943. A partir desta data, até o ano de 2010, as edições restantes serão gradualmente digitalizadas e disponibilizadas para consulta. Nelas estão o Diário da Justiça, que integrou o jornal Minas Gerais de 1945 até o ano de 2008, quando passou a ser publicado por meio do Diário do Judiciário Eletrônico, no site tjmg.jus.br. Foram investidos pelo Tribunal de Justiça cerca de 3 milhões de reais para a digitalização do acervo, que deve ser feita em um prazo de 1 ano e meio. Todo o conteúdo ficará hospedado no site jornalminasgerais.mg.gov.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Homem que matou a vizinha irá a júri popular em Belo Horizonte. As informações com Raquel Medeiros. O homem que matou a vizinha Laila Carina Moreira Teles, de 23 anos, a facadas após uma discussão em Belo Horizonte, será submetido a julgamento por um júri popular. O crime ocorreu em 17 de novembro de 2023, quando o homem teria se irritado com o fato de ter uma ambulância atrapalhando a passagem do seu carro pelo bairro. Depois, ele deixou o local em alta velocidade em direção à casa dele, afirmando que iria matar alguém. A ambulância fazia um atendimento de emergência da avó de Laila. Ao saber da briga, o pai de Laila foi com a filha até a casa do vizinho para conversar e acalmar o homem, já que eles se conheciam há algum tempo.
Os três conversaram por alguns minutos, mas o pai da jovem decidiu ir embora ao perceber que o vizinho estava alterado. Ao virar de costas, o pai da vítima viu o homem ir em direção à filha, que estava do outro lado da rua, e desferir 3 golpes de faca, que atingiram o braço esquerdo, o peito e o abdômen de Laila. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. Em sentença, o juiz sumariante do 2º Tribunal do Júri, Roberto Oliveira Araújo Silva, encerrou a primeira fase da ação penal e pronunciou o réu. Ainda não foi agendada a sessão de julgamento. O juiz também determinou a manutenção da prisão do réu. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Raquel Medeiros. Abertas as inscrições para o processo seletivo da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG. Mércia Lívia. No processo seletivo, são oferecidas 35 vagas para cursos de instrumentos de cordas, sopro, percussão e para o coral. Podem ser inscritas crianças e jovens residentes de Belo Horizonte ou região metropolitana, com idade entre 6 e 17 anos. E atenção, as atividades terão início neste primeiro semestre de 2025. Vale ressaltar que os cursos oferecidos pelo projeto são gratuitos e incluem lanches e uniformes. Para os interessados, o regulamento do processo seletivo está disponível no portal tjmg.jus.br, reforçando tjmg.jus.br. E anote aí, as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março. A Orquestra Jovem e Coral Infanto Juvenil do TJMG foram criados em 2011 e já atenderam mais de 4.000 crianças e adolescentes. A nova sede para os trabalhos com os alunos do projeto fica no edifício Tancredo Neves, conhecido como Rainha da Sucata, no Circuito Cultural da Praça Liberdade, em Belo Horizonte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. A seguir, STJ admite inclusão do fiador apenas no cumprimento de sentença da ação renovatória. E ainda, Tribunal expande o projeto piloto do EPROC para 9 unidades judiciárias da comarca de BH. Voltamos em instantes. Superior Tribunal de Justiça admite inclusão do fiador apenas no cumprimento de sentença da ação renovatória. Quem explica é o repórter Eduardo Kovaleski. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fiador pode ser incluído na fase de cumprimento de sentença em ações renovatórias de locação, mesmo que não tenha participado da fase inicial do processo. A decisão ocorreu após um caso em que o locatário descumpriu um acordo sobre diferenças de aluguéis e o locador buscou a penhora de bens dos fiadores. As instâncias anteriores negaram o pedido, alegando que os fiadores não participaram da fase de conhecimento do processo. No entanto, o STJ entendeu que, como os fiadores aceitaram os novos encargos do contrato renovado, eles podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença, caso o locatário não cumpra as obrigações financeiras. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que, embora o Código de Processo Civil geralmente não permita a inclusão de novas partes nessa fase, a lei do inquilinato exige que o fiador aceite expressamente os encargos da renovação. Por isso, ele pode ser responsabilizado, mas deve ser citado para se defender antes de qualquer penhora. A decisão reforça a importância da anuência do fiador na renovação do contrato e garante seu direito ao contraditório antes de medidas executivas. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Após questionamentos na Justiça, magistrado reconhece a legalidade na comercialização de bebidas feita exclusivamente pela Ambev em alguns pontos de Belo Horizonte neste carnaval. As informações com Letícia Lima. O juiz Matheus Bicalho de Melo Chavinho, da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, não encontrou qualquer ilegalidade ou dano ao patrimônio na aplicação de exclusividade da marca Ambev para comercialização de bebidas neste carnaval em pontos da cidade. Isso porque a Ambev foi vencedora de seleção pública para a captação de cotas de patrocínio que previa como contrapartida a aplicação de exclusividade da ativação da marca. Portanto, indeferiu o pedido de 3 vereadoras em ação popular. O juiz explicou que o edital licitatório para a captação de recursos financeiros por meio da cota de patrocínio para o Carnaval de BH está em consonância com legislação municipal.
e declarou que o edital foi claro e transparente quanto à forma da contrapartida, bem como acerca da exclusividade em favor da empresa que adquirisse a chancela específica, como ocorreu. Ele ressaltou que tal descrição encontrava-se expressamente prevista no edital de chamamento público. Não havendo exclusividade, o interesse pelas empresas na aquisição de determinada cota de patrocínio seria bastante reduzida. No caso apresentado, deve-se recorrer ao princípio da proporcionalidade. De um lado está a pontual limitação provocada aos vendedores e consumidores, mas do outro, a obtenção de recursos que permite a folia, mencionou Bicalho Chavinho ao citar uma decisão de segunda instância em caso similar. Ele entendeu, portanto, não haver qualquer lesão ao patrimônio público e que a forma como colocada em edital atende ao interesse da coletividade. Ele ressaltou ainda que é vedado o exercício da atividade comercial pelos vendedores ambulantes sem permissão expressa da administração pública. Assim, indeferiu o pedido das autoras e declarou que não há ilegitimidade por parte da administração pública ao realizar o evento conforme os critérios estabelecidos legalmente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Letícia Lima. Tribunal expande projeto piloto do EPROC para 9 unidades judiciárias da comarca de BH. Leila Diniz traz os detalhes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai expandir o projeto piloto do sistema EPROC. Passam a contar com o EPROC as seguintes unidades judiciárias da comarca de Belo Horizonte: a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta varas da Fazenda Pública e autarquias, a primeira, segunda e terceira varas dos feitos da Fazenda Pública Municipal e também a Central de Cumprimento de Sentença, Centrase e Fazendária. A expansão vai envolver todas as classes processuais de competência das unidades judiciárias indicadas. Para acessar o EPROC, será obrigatório o uso da autenticação em 2 fatores. O manual de autenticação está disponível na página do EPROC em tutoriais. Para advogados, o passo a passo para cadastrar no sistema EPROC pode ser acessado no Manual dos Advogados e também está disponível na página do EPROC em tutoriais. O link da página está no portal tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite e, na sequência, o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.